Olá pessoal, meu nome é Altran, eu sou professor do curso de Educação Física do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé. Estamos estudando bioquímica aplicada e nessa parte 4 nós vamos estudar metabolismo aeróbio. Essa figura é de conhecimento de alguns de vocês que devem ter visto a parte 1, 2 e 3, se refere às nossas necessidades energéticas, como o exercício físico, que gera contração. E para que eu possa gerar contração, eu preciso de energia, que ela provém da hidrólise da molécula de adenosina trifosfato. Ao hidrolisar, ela diminui a potência energética, o que necessita da sua biossíntese, que no metabolismo aeróbio ela inicia através do uso da glicose. Entretanto, nós teremos a gordura como principal fonte ou substrato energético. Para isso, as características do metabolismo aeróbio são uma intensidade de moderada a baixa, e se a intensidade vai diminuindo, a duração é longa. E também utilizando como glicose e gordura como fonte de energia e como fadiga, uma redução do glicogênio muscular. Aqui eu tenho alguns exemplos de atividade física que predominam no metabolismo aeróbio, que são reações químicas que necessitam de oxigênio, substratos energéticos, glicose e gordura, processos enzimáticos, glicólise, que a gente já estudou, ciclo de Krebs, sistema de transporte de elétrons, e beta-oxidação para oxidação dos lipídios. Há produção de ácido lático, mas não há seu acúmulo, porque a remoção equipara à produção através de um ciclo chamado ciclo de Cori. Eu tenho vindo falar com vocês sobre uma brincadeira onde você corre. Então você estava correndo 100 metros, predomina o metabolismo anaeróbio alático, substrato creatina, e ao final do 100 você decide correr os 400. Assim, para você correr 400 metros, você não tem creatina suficiente, ela já foi gasta durante o 100, você então faz uma inversão metabólica, onde você estava predominando pelo alático, passa a predominar pelo lático, e assim utilizando glicose como fonte de energia. Nós vamos ver que essa glicose vai ser degradada incompletamente, o que causaria acidose metabólica e redução do desempenho. Ao final da prova dos 400, uma volta na pista, você decide completar o seu exercício com mais 5 voltas ou mais 2.000 metros. Para isso, você vai ter que reduzir a intensidade, ela vai passar a ser de baixa a moderada, e reduzindo a intensidade, a duração do exercício é maior. Resultado, você passará a predominar pelo metabolismo aeróbio. Você percebeu que a glicose ela é um substrato que é tanto comum para o metabolismo lático quanto para o metabolismo aeróbio. No lático, ela é degradada com oxigênio insuficiente, é uma degradação incompleta, acarreta a formação de ácido lático e assim acidose. Então o resultado final do lático é a glicose formando um ácido lático e 2 ATPs. Se o metabolismo aeróbio, a glicose agora ela vai ser degradada com oxigênio suficiente dentro da fibra muscular, isso promove uma degradação completa, formação de CO2 e água. Então na nossa equação nós temos glicose com oxigênio, CO2, água e 36 ATPs. Assim, o aeróbio é mais eficiente que o lático. Por quê? Porque ele tem uma degradação completa da molécula de glicose. E para que isso possa ocorrer, a intensidade é um parâmetro importante. Né? Eu preciso de oxigênio suficiente, mas a intensidade tem que ser importante. Aqui mostra a figura os 3 processos do metabolismo aeróbio. A glicólise, que nós já estudamos, vamos estudar o ciclo de Krebs e o sistema de transporte de elétrons para que a gente perceba ou estude o metabolismo aeróbio. Para entender, nós vamos ver que o ácido pirúvico é uma molécula-chave de transição. Se nós estamos realizando um exercício anaeróbio lático, a intensidade é muito alta, a duração é baixa, o que necessita uma necessidade energética muito grande, uma intensidade, portanto, alta. Nós vamos ativar a enzima lactase deshidrogenase com a formação de ácido lático. Porém, se a intensidade é de baixa a moderada, a duração é alta, a necessidade energética não é tão
necessária como o lático, predominaremos pelo metabolismo aeróbio e assim o ácido pirúvico vai participar de uma reação catalisada pela enzima não lactado deshidrogenase e sim piruvato deshidrogenase formando acetil. E gostaria que vocês prestassem atenção nessa molécula de acetil. Sendo assim, o ácido pirúvico ele pode seguir até agora dois caminhos, ou pelo metabolismo lático formando ácido lático, ou pelo aeróbio formando acetil. O que determina é a concentração de oxigênio dentro da fibra muscular e, principalmente, a intensidade do esforço que está sendo realizado. Bom, se é o metabolismo aeróbio, temos que pensar em mitocôndria, temos que pensar também no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um conjunto de reações cíclicas que inicia sempre quando uma molécula chamada citrato, uma hexose, ela é produzida dentro da mitocôndria. Esse citrato ele vai participar de um conjunto de reações cíclicas, já disse o nome, se transformando em isocitrato, depois em alfa-cetoglutarato. Nesse caso, ele era uma hexose e ele descarboxiliza, formando um CO2, transformando numa pentose, que é uma molécula de 5 carbonos. O alfa-cetoglutarato se transforma em succinil-CoA, de novo é descarboxilado, e agora ele tinha 5 carbonos, passa a ter 4. E essa molécula de 4 carbonos continua o processo até formar o oxalacetato, o oxaloacetato, 4 carbonos, que é a última substância do ciclo de Krebs. Para que eu possa iniciar o processo, ou mais uma volta do ciclo de Krebs, eu tenho que formar novamente um ácido cítrico, ou citrato. Para isso, nós dependemos da glicose. A glicose participa da glicólise, ela é uma hexose, que forma duas trioses chamadas ácido pirúvico. Entretanto, ela tem 3 carbonos, associada ao oxalacetato com 4, eu não consigo formar o citrato. Assim, o ácido pirúvico ele se transforma em acetil através de uma reação química catalisada pela piruvato desidrogenase, que o descarboxiliza, reduzindo o seu tamanho estrutural, formando um CO2 e também retirado de hidrogênio através do NAD. A molécula de acetil, 2 carbonos, ela vai ser transportada para dentro da mitocôndria por uma transportadora chamada coenzima A. Assim, acetil na mitocôndria, ela ativa a enzima citrato sintetase, que a une com o oxalacetato, formando novamente uma nova molécula de citrato. Assim sendo, toda vez que a glicose começar a participar da glicólise, se for no metabolismo aeróbio, forma acetil. Se formar 10 acetis, por exemplo, elas serão transportadas para a mitocôndria, ativarão o citrato sintetase e nós teremos 10 citratos, 10 voltas no ciclo de Krebs. Entretanto, a importância do ciclo de Krebs não é ser descarboxilado e formar o oxalacetato, mas sim permitir retiradas de hidrogênio, 3 na forma de NAD e 1 na forma de FAD, e também a formação de uma molécula de ATP que será hidrolisado, liberar a energia para a contração muscular, lembrando que você está fazendo 2.000 metros na pista de atletismo. Qual a importância dos NADs-FADs? Esses transportadores de hidrogênio irão para um sistema denominado de sistema de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, que ocorre dentro da mitocôndria, numa porção chamada crista mitocondrial. O sistema de transporte de elétrons, ele sempre inicia quando o NAD traz os hidrogênios e ele desloca esses elétrons do hidrogênio para o FAD. O FAD transfere para o primeiro citocromo, o primeiro para o segundo citocromo, o segundo para o terceiro para o quarto para o quinto. Resultado, lá em cima,
o NAD transfere os hidrogênios, transfere os elétrons de hidrogênio para o FAD e eles são transportados para os citocromos. Toda vez que os elétrons mudam de molécula, NAD para FAD, FAD para citocromos e citocromos para os citocromos, há liberação de energia. Portanto, quando o NAD transferir para o FAD, eu tenho hidrólise, eu tenho a biossíntese de um ATP. O FAD, para o primeiro citocromo, não tenho. Do primeiro para o segundo, eu tenho biossíntese de ATP. Do segundo para o terceiro para o quarto eu não tenho, mas do quarto para o quinto terei. Assim, terceira biossíntese de ATP. Quando os NADs que forem formados na glicólise e no ciclo de Krebs forem para o sistema de transporte de elétrons, cada um deles promove a biossíntese de 3 ATPs. Entretanto, o FAD ele inicia num passo posterior e o FAD forma somente 2. Um detalhe importante que já disse anteriormente que toda vez que os elétrons são transferidos de um para outro, há liberação de energia. Então, nos momentos onde não há biossíntese de ATP, a energia liberada é para manter a nossa temperatura. Ao final do sistema de transporte de elétrons, nós temos que os hidrogênios se unirão a meia molécula de oxigênio formando água. Portanto, naquela equação que nós mostramos, glicose mais oxigênio forma CO2, água e 36 ATPs. Essa figura é um resumo de todo o processo. Então, quando você estiver correndo os 2.000 metros, fazendo as 5 voltas, a glicose transforma em ácido pirúvico através da glicólise. Esse ácido pirúvico transforma em acetil, junto com o oxalacetato, forma o ácido cítrico ou citrato, que participa de uma volta do ciclo, liberando NAD e FAD para a crista ilíaca ou o sistema de transporte de elétrons, que para cada NAD ressintetiza 3 e FAD 2. Assim, você tem para cada molécula de glicose a formação de 36 ATPs, o que seria suficiente para que você possa finalizar a prova, desde que seja de baixa a moderada densidade e duração longa. Espero que vocês tenham gostado.